O sensor Storm tocou a parede constante. Continuam surgindo notícias e relatos de que uma invasão dos Estados Unidos à Venezuela é iminente. A Venezuela demonstra grande preocupação, enquanto os Estados Unidos da América mobilizam o maior contingente de tropas no Caribe em 30 anos. Hoje, trataremos desse assunto de forma direta. Primeiro, veremos quantas tropas americanas foram mobilizadas no Caribe. Primeiro, os Estados Unidos mobilizaram um total de 14 navios de guerra, incluindo o grupo de desembarque Iwo Jima e submarinos nucleares. Em Porto Rico, caças F-35 e drones Enki-9 Reaper foram posicionados. Estados Unidos da América monitoram em tempo real, perto da costa da Venezuela, com o P-8 Poseidon. Acima de tudo, perto da costa próxima à capital da Venezuela, Caracas, também foram realizados exercícios de tiro real, e sabe-se que a 82ª, a Divisão Aerotransportada, também foi posicionada nas proximidades. Até agora, só as tropas diretamente enviadas para o Caribe já ultrapassaram 10 mil soldados, e esse número continua aumentando. O número de tropas subiu de 4.500 para 10 mil. Os Estados Unidos também buscam consentimento dos países vizinhos. Dizem que os Estados Unidos tentam instalar radares em Granada, pequena ilha em frente à Venezuela. O governo de Granada divulgou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores afirmando que recentemente os Estados Unidos pediram permissão para instalar temporariamente equipamentos de radar e pessoal técnico relacionado no Aeroporto Internacional Maurice Bishop, que fica em território granadino. O governo de Granada afirmou que analisa a situação com cautela. Granada, aliás, é uma ilha tão pequena que tem metade do tamanho de Seul. A maioria interpreta essa medida dos Estados Unidos da América como voltada à Venezuela. Granada está a apenas 160 quilômetros ao norte da Venezuela, bem próxima. Os Estados Unidos seguem tentando pressionar mais a Venezuela. O Ministério da Defesa da Venezuela disse que aviões de combate dos Estados Unidos da América foram enviados à sua costa. Vladimir Padrino, ministro da Defesa da Venezuela, afirmou na televisão estatal que caças imperialistas se aproximaram da costa do país e que sua presença perto do Caribe representa provocação e ameaça à segurança nacional. Ele não disse se os caças americanos entraram no espaço aéreo da Venezuela ou se houve resposta militar venezuelana. Foi confirmado que os Estados Unidos da América também fizeram exercícios de tiro real próximos. Os Estados Unidos parecem estar intensificando a pressão sobre a Venezuela à medida que o tempo passa. Na verdade, houve lugares onde ações militares reais foram realizadas. Em 3 de outubro, militares dos Estados Unidos da América afundaram um navio suspeito de tráfico perto da Venezuela e mataram 4 pessoas. Já é a 4ª vez que navios de tráfico de drogas são alvo de força. Ainda não confirmaram se o navio era de tráfico de drogas, mas seguem atacando embarcações suspeitas. Os militares dos 21 pessoas. A comunidade internacional se prepara para registrar a situação, acreditando que os Estados Unidos da América atacarão a Venezuela. O principal problema é que os Estados Unidos ignoram essa mediação. Em 8 de outubro, o Catar se propôs a mediar o conflito entre Estados Unidos da América e Venezuela. O Catar busca mediar, mantendo comunicação entre Estados Unidos da América e Venezuela. O problema é que a Venezuela insiste para que o Catar medie, mas os Estados Unidos ignoram totalmente essa tentativa. Isso chegou a tal ponto. O presidente da Venezuela, Maduro, já enviou aos Estados Unidos, por meio do Catar, uma mensagem dizendo que está disposto a conversar diretamente com o presidente Trump. Os principais membros do governo venezuelano também têm expressado desejo de reabrir canais de comunicação. Mas o presidente Trump está ignorando tudo isso. O presidente Trump parece estar dando mais ênfase a uma abordagem militar do que a uma solução diplomática. Propuseram aos Estados Unidos da América combater juntos o cartel de drogas da Venezuela. Mas os Estados Unidos da América ignoraram a sugestão. Os Estados Unidos da América consideram o presidente Maduro chefe do cartel de drogas e oferecem recompensa de 50 milhões de dólares, cerca de 70 bilhões de won. O presidente Trump não pretende conversar com Maduro e há especulações de que tenta mudar o regime venezuelano com ações militares. A Casa Branca rejeitou o pedido de diálogo da Venezuela, afirmando que o governo Maduro não é legítimo e o classificou como cartel de narcoterrorismo. E o ponto central da nossa política administrativa é exercer máxima pressão sobre o regime de Maduro, deixando claro que não estamos conduzindo nenhuma negociação que possa beneficiar o governo venezuelano. O presidente Trump enviou recentemente uma notificação oficial ao Congresso dos Estados Unidos. O texto dizia que os Estados Unidos declararam um conflito armado contra cartéis internacionais de drogas. A notificação chamava membros de organizações de drogas de combatentes ilegais, expressão de grande significado. Se designados como combatentes ilegais, perdem proteção legal e podem ser alvos legítimos de ataques militares pelo direito internacional.
Isso indica que os Estados Unidos da América transformaram a guerra às drogas de questão criminal em conflito armado entre estados. Essas medidas aparentam ser uma estratégia do governo Trump para legitimar o uso da força militar. O presidente dos Estados Unidos pode, de acordo com a Constituição, usar força militar sob certas condições, sem a aprovação do Congresso. Mas existe uma regra que determina que, se as Forças Armadas dos Estados Unidos da América se envolverem em conflitos armados no exterior, ou iniciarem operações contra forças que ameaçam a segurança dos Estados Unidos, o presidente deve informar o Congresso sobre isso e obter sua aprovação dentro de 60 dias. Portanto, esta notificação tem um significado que vai além de um simples procedimento de relatório. O presidente Theory usou este relatório para se isentar de responsabilidade legal por possíveis ações militares futuras nas águas da Venezuela ou Caribe. Mesmo ataques às forças armadas venezuelanas ou defesa marítima sob pretexto de combater cartéis podem ser legalizados como medidas preventivas antes da aprovação do Congresso. Com isso, os Estados Unidos apresentam ao cenário internacional o argumento de que estão conduzindo operações militares contra organizações criminosas e, ao mesmo tempo, enfatizam internamente que estão agindo dentro do quadro constitucional da autoridade militar discricionária do presidente. Especialistas dizem que essa notificação é uma estratégia para driblar o controle do Congresso. Isso permite prolongar operações militares sem aprovação do Congresso. E, segundo analistas, o governo Trump, sob o lema de guerra às drogas, criou base para intervir militarmente contra o regime venezuelano. Com isso, as ações militares dos Estados Unidos passaram a ter uma aparência de operações legítimas, mesmo sabendo das possíveis controvérsias sobre o direito internacional. Embora oficialmente sejam operações contra cartéis de drogas, há avaliações de que, por trás disso, existe um objetivo estratégico claro de promover uma mudança de regime. Por isso, a situação na Venezuela se agravou e as chances de invasão ainda este ano cresceram muito. Foi decretada a mobilização das milícias na Venezuela. O presidente Maduro mobilizou as milícias, compostas principalmente por idosos, devido à presença contínua de tropas dos Estados Unidos no Caribe. Além disso, o exército venezuelano está distribuindo armas aos membros das milícias organizadas por região e também está treinando-os no uso de armas de fogo. Originalmente, essas milícias eram mobilizadas para aumentar o número de participantes em manifestações e marchas pró-governo, mas agora estão realmente se preparando para a guerra. A Venezuela pediu reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, alegando ataque iminente dos Estados Unidos da América. Enviaram uma carta à Rússia, presidente do Conselho de Segurança, acusando Trump de realizar operações militares que ameaçam a paz e estabilidade da Venezuela para destituir Maduro. O pedido ocorreu após, em 8 de outubro, o Congresso dos Estados Unidos da América rejeitar projeto que limitava o uso de força militar contra organizações de tráfico de drogas. O Conselho de Segurança ainda não convocou reunião de emergência, mas a Venezuela parece se sentir ameaçada. Se os Estados Unidos realmente atacarem a Venezuela, as consequências certamente não serão um problema apenas para um país. A situação na América do Sul pode mudar muito, com grande chance de uma nova Guerra Fria começar no Caribe. Países com tendências anti-americanas, como Cuba e Nicarágua, provavelmente apoiarão a Venezuela imediatamente. Esses países têm se unido há muito tempo contra as sanções e pressões diplomáticas dos Estados Unidos, e é certo que vão definir essa situação como uma resistência ao imperialismo. Cuba mantém cooperação militar e governamental com a Venezuela. A Nicarágua critica a intervenção dos Estados Unidos da América e pode liderar uma aliança anti-americana na América do Sul. Acho que precisamos falar especialmente sobre a China. A China, maior credora e interessada em energia da Venezuela, pode pressionar os Estados Unidos da América diplomaticamente e economicamente, mesmo sem intervenção militar direta. Se a invasão dos Estados Unidos se tornar realidade, a China provavelmente declarará oposição firme a resoluções de sanções no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e, junto com a Rússia, formará um bloco anti-americano para abalar a legitimidade dos Estados Unidos na comunidade internacional. A situação na Venezuela pode desencadear não apenas impactos econômicos, mas também uma reorganização dos índices internacionais. Alguns países da América do Sul podem buscar apoio econômico da Rússia ou China, afastando-se dos Estados Unidos da América, o que pode acentuar a oposição entre Ocidente, América do Sul, Estados Unidos da América, China e Rússia. Há alertas de que um ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela pode levar toda a América do Sul ao campo anti-americano. Esse cenário é visto como risco real, e órgãos diplomáticos e governamentais de vários países estão atentos. Se os Estados Unidos iniciarem uma ação militar sob o pretexto de uma operação para capturar o primeiro-ministro Young Bull Carter, pode haver por trás disso um grande quadro envolvendo hegemonia energética, influência geopolítica e uma nova Guerra Fria do século XXI. Qualquer movimento no Caribe hoje pode ser o ponto de virada que impactará o índice global futuramente. No Polymarket, a chance dos 31 de dezembro é de 61%. Continuam surgindo notícias de ataque iminente à Venezuela. Precisamos observar para ver o que acontece.
O que acham da situação? Deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo. Obrigado!